A Teresa pede desculpas ao Arthur e diz a ele que a Lúcia nunca mais vai voltar a trabalhar com eles. O Arthur então pergunta o que foi que aconteceu, se a Lúcia se demitiu, o que foi que ela disse. A Teresa chama ele de amor e diz que ela não se demitiu porque na realidade foi ela, a Teresa, quem demitiu a Lúcia. Nos capítulos que vem aí da novela Teresa, tudo começa logo com um barraco da Gota Serena ali, quando a Teresa percebe que a Lúcia está com alguma coisa escondendo ali naquele caderno e fica pedindo a ela para ver, e a Lúcia diz que não vai mostrar, e a Teresa diz que sim, que ela vai ter que mostrar, e toma da mão da Lúcia. Quando ela vê, repara que a Lúcia estava desenhando justamente o rosto do Arthur. Então a Teresa se revolta e pergunta se era isso que ela estava querendo esconder para ela, e a Lúcia tenta até convencer a Teresa do contrário do que ela está pensando ali, só que a Teresa se revolta, diz que não vai permitir isso, e com o marido dela ela não vai se meter, e dá-lhe uma sabugada no meio da cara da Lúcia. A Lúcia fica sentada com a mão no rosto depois dessa tamancada, e a Teresa diz que é para ela ir embora dessa casa agora mesmo e não voltar nunca mais, e puxa a Lúcia e vai lhe expulsando a pontapé. A Lúcia tenta até explicar e pede para que a Teresa espere um pouco, porque não é nada do que ela está pensando, e a Teresa diz que não quer que ela lhe explique nada e que vá agora embora da sua casa, pega as coisas da Lúcia e expulsa ela. Lúcia continua tentando explicar, e a Teresa diz que vai avisar até a Luísa para que ela nunca mais aceite ela ali em sua casa. A Lúcia fica a todo tempo dizendo que ela não faça isso, que espere e deixa ela explicar, porque não é nada disso que ela está pensando. A Teresa não conta conversa, joga as coisas da Lúcia fora e manda ela ir embora e não voltar nunca mais. A Teresa então volta lá para o escritório, pega o desenho que a Lúcia estava fazendo, olhando para o desenho ela diz: você é meu Arthur, e essa infeliz não vai se meter com você. O Arthur, sem saber de nada, nesse exato momento ele chega, vê a Teresa e diz que foi muito bem nos negócios dele e que adoraram as fotos que a fez, só que eles fizeram apenas algumas mudanças no logotipo, e ele conta isso sem nem imaginar o que a Teresa vai fazer com ele. A Teresa pede desculpas ao Arthur e diz a ele que a Lúcia nunca mais vai voltar a trabalhar com eles. O Arthur então pergunta o que foi que aconteceu, se a Lúcia se demitiu, o que foi que ela disse. A Teresa chama ele de amor e diz que ela não se demitiu porque na realidade foi ela, a Teresa, quem demitiu a Lúcia. O Arthur fica revoltado e pergunta a ela o porquê que ela fez isso, porque ele já tinha dito a ela várias vezes que a Lúcia é muito importante para esse projeto dos alemães. Ele continua dizendo que ela não só é boa como tradutora, e que também já avisou a ela que ela tivesse cuidado com esses ciúmes dela, porque ela é apenas uma amiga da Luísa e mais nada. A Teresa então pega a foto feita uma doida ali, olha para o Arthur e diz a ele se isso realmente é um absurdo, e pergunta o porquê que ela tem se dedicado a fazer o retrato dele enquanto eles estão no escritório. O Arthur fica até surpreendido com aquele desenho que ficou muito bom, fica olhando, e a Teresa toma da mão dele revoltada e pergunta o que tanto ele olha para aquele desenho e manda ele dizer agora mesmo. O Arthur diz que tem que admitir que esse desenho está muito bom e que é óbvio ali que a Lúcia herdou o talento da mãe dela. A Teresa então se revolta e pede para que ele diga uma coisa a ela, e se ele pousou para que essa maldita pudesse desenhar ele. O Arthur diz que não e pergunta como que ela pode pensar nisso. A Teresa diz que não tem certeza do que ele fez porque ele mudou tanto que ela nem consegue mais reconhecer ele. O Arthur se aproxima e pede a ela que por favor diga em que foi que ele mudou. Teresa diz que ele faz coisas ultimamente que ela nunca pensou que ele faria, como por exemplo ficar bêbado. Ele então diz a ela que qualquer pessoa que ouvir ela vai dizer que a vida que ela vive com ele na realidade é um inferno, né? A Teresa diz que na realidade isso ali não é bem um mar de rosas. Ela continua dizendo que quando ele bebe, ele desconta nela todos os problemas que ele tem com dinheiro. O Arthur pergunta se realmente ele fez isso, ela diz que fez sim, mas que agora não vem ao caso eles discutirem
diz sobre esse tema. Teresa continua dizendo que com certeza ele vai dizer que não se lembre, como se não fosse pouco, ela vai ter que aturar ele com paquera com essa infeliz. O Arthur diz que pode jurar para ela que a Lúcia não interessa a ele nem um pouco. Ela pede que por favor, né, porque toda hora ele está com essa historinha que conhece os pais delas e que ela é granfina de boa família. O Arthur diz que isso não significa que ele esteja atraído por ela porque ela é apenas uma amiga de sua irmã. A Teresa fica até irritada com isso, sai um pouco de lado e diz que ela que pensou que era a melhor amiga da Luísa. O Arthur se aproxima e diz que sim, que ela é cunhada dela e que ela lhe ama como uma irmã que ela nunca teve. Teresa diz que é uma maldita hora que essa Lúcia começou a trabalhar com ele. O Arthur diz que ela fez muito mal em despedi-la. A Teresa se revolta, olha para ele e diz que isso aí ainda não é tudo, porque agora mesmo ela vai falar com a Luísa para parar imediatamente de falar com ela. Arthur fica zoiudo e ela diz que tá dando uma ordem que nunca mais quer ver a Lúcia ali.